Paz do Senhor, irmãos amados. Vamos continuar com o nosso estudo sobre arrebatamento da igreja e a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a nossa segunda parte, amém? Nós vamos iniciar essa segunda parte analisando já a passagem da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola. No primeiro capítulo, o versículo 10, ela nos diz assim: servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aí nós já vemos que há um intuito de Jesus Cristo e de Deus para nos livrar da ira que virá ao mundo. Então há um livramento de Deus, é objetivo de Deus livrar a sua igreja da ira futura. E da mesma forma nós vamos ver e na mesma carta aos Tessalonicenses, agora no capítulo 5, nós vamos ver no versículo 9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos destinou para a ira. E da mesma sorte, como já foi visto lá, o Apocalipse capítulo 3, onde há uma promessa para a igreja de Filadélfia, onde Jesus diz: tu tens pouca força, mas não negaste o meu nome, porque foste fiel, eu vou te livrar da hora da ira que virá sobre toda a terra. Eu vou te livrar da hora da tribulação. Então nós temos aí livramento do Senhor, uma proposta de livramento, uma promessa de livramento. Da mesma sorte, nós vemos em Isaías, lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, no capítulo 57, no primeiro versículo, já diz assim, que devemos atentar para o justo, que é levado antes que venha o mal. O justo é retirado antes que venha o mal. Isto é livramento de Deus. A forma de Deus agir sempre é pelo livramento, evitando o mal. Se nós analisarmos, isso ocorreu, por exemplo, com Ló. O exemplo de Ló em Sodoma e Gomorra. Deus iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, mas ali havia o justo Ló. O que Deus fez? Enviou os anjos para avisarem Ló para ele se retirar da cidade. E ali diz assim, e os anjos dizem para Ló que nada poderão fazer até que Ló estivesse salvo. Isso está em Gênesis capítulo 19, versículo 22. Os anjos dizem para Ló: nada poderemos fazer até que você se coloque a salvo. Então eles aguardam que Ló se retire da cidade para depois vir o julgamento sobre a cidade. Da mesma sorte, Noé, quando ele é avisado por Deus de que virá um julgamento sobre a terra na forma de um dilúvio, Deus diz para Noé assim: entra na arca e aguarda, porque daqui a 7 dias eu vou fazer chover sobre a terra. Da mesma forma, em Êxodo, Moisés, quando ele sai com o povo do Egito, o mar vermelho se abre e eles passam a pé enxuto. Somente quando eles chegam lá do outro lado da margem é que Deus solta as águas. Porque Deus aguarda o livramento do seu povo, aguarda o livramento daqueles que o amam, para depois estabelecer o juízo. Irmãos, vejam bem, qual noivo deixaria a sua noiva entregue aos cães para ser destruída, despedaçada, para depois retomá-la? Certamente o noivo se preocupa com o bem-estar da noiva e ele vai retirá-la da hora da provação, ele vai livrar a noiva da provação. É um noivo amoroso. O caráter de Cristo é um caráter de amor. Certamente esse noivo amoroso livrará a sua noiva dos cães e da ira de Deus. E uma coisa também nós temos que ter em mente, irmãos, nesse estudo, é que casar-se com o noivo é diferente de participar das bodas do Cordeiro. Isso nós temos que ter bem em mente. Porque, na verdade, a noiva ela não participa das bodas do Cordeiro. A noiva é elemento essencial das bodas. Sem a noiva não há bodas. Sem noiva e noivo não há bodas. Portanto,
A noiva é aquela primícia da igreja, que ela é retirada no arrebatamento para se encontrar com Jesus, para as bodas do Cordeiro, naquele período de 7 anos de que há aprovação sobre a terra devido à ação do anticristo. E no céu, 7 anos de bodas, de festa, porque é a celebração entre o noivo e a noiva. Os convidados para a festa, eles são bem-aventurados. A palavra nos diz, bem-aventurados aqueles que são convidados às bodas do Cordeiro. Quem são esses convidados? São aquela parte remanescente que durante a tribulação não se dobraram ao anticristo. Então eles se achegam e o anjo pergunta em Apocalipse, o anjo pergunta para João, quem são estes? E João diz, tu sabes, Senhor. E o anjo responde, estes são aqueles que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles resistiram e agora, como prêmio, eles têm a entrada nas bodas do Cordeiro. Mas a noiva já está como participante essencial dessas bodas. Quem é a noiva? A noiva é prefigurada à igreja Filadélfia, descrita em Apocalipse. Essa igreja, ela tem pouca força, mas Jesus diz assim, embora tenhas pouca força, não negaste o meu nome, foste fiel. Portanto, eu te livrarei da hora da provação que virá sobre o mundo, e eu te farei coluna no meu santuário. Portanto, é uma promessa de Deus para a igreja Filadélfia noiva, a primícia do Cordeiro. Da mesma forma, esses que vêm, quem são esses que se achegam agora vindo da tribulação? Na verdade, isso tem uma referência com a pré-figura da igreja Esmirna, que é uma igreja forte, uma igreja atuante, mas que ela é preparada para a tribulação. Jesus diz para ela assim, tereis tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Uma provação de 10 dias, irmãos. Isso aí tem referência com algo que ocorreu profeticamente na vida de Isaac, lá no livro de Gênesis, capítulo 24. Vamos ler essa passagem. Gênesis, capítulo 24, versículo 8 diz assim, se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar a meu filho. Quando Abraão envia o seu servo para buscar uma mulher para Isaac, ele dá essa ordem. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Veja bem, então, Jesus não vai vir buscar no mundo a sua noiva. A sua noiva vai ser retirada do mundo e levada ao encontro nos ares com Jesus. Quem vai levar essa noiva? O próprio Espírito Santo, que está com a noiva. A própria palavra de Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, nos garante, não vos deixarei só, enviarei o Espírito Santo para que esteja sempre convosco. Portanto, esse Espírito Santo, ele leva a igreja e vai junto com a igreja aos ares para se encontrar com Jesus. Irmãos, tem alguns estudiosos de escatologia e alguns pastores que pregam que o Espírito Santo não pode ser retirado porque se Deus ele é onipresente, como é que o Espírito Santo vai ser retirado de algum lugar se ele está em todos os lugares? Mas na verdade, analisando as Escrituras, nós vemos que as coisas não são bem assim. Realmente Deus está em todos os lugares. Agora a sua manifestação, ele manifesta como quer, onde quer e da forma que ele quer. Quando Jesus ele vai ao sacrifício da cruz, ele avisa os seus discípulos, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E o Consolador é o Espírito Santo. Ora, se Deus está em todos os lugares, o Espírito Santo também, por que ele tem que vir? É porque a manifestação dessa terceira pessoa de Deus, que é o Espírito Santo, ela só começaria o seu ministério espiritual com a igreja na face da terra a partir do testemunho de Jesus. Quando ele chega aos céus, ele envia o Espírito Santo à terra. E da mesma forma, o Espírito Santo, quando se retira, leva a noiva junto para os céus. Isso é perfeitamente plausível e, na verdade,
comprovadamente bíblico. Continuando aqui. Se a mulher não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar meu filho. Ele fica nos ares aguardando e a igreja sobe. A partir dos versículos 55 e 56 do mesmo capítulo, diz assim: Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias. Aqueles dias referente a Esmirna. Fique ela 10 dias conosco e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu Senhor. 10 dias é uma referência a Esmirna. Fica conosco durante 10 dias no mundo. Mas o Espírito Santo, na figura do servo de Abraão, diz assim: Não me detenhais, porque eu estou indo. Chamaram então Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Rebeca é a figura da igreja. E perguntam para Rebeca: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. A noiva prontamente responde que sim, porque em secreto no seu coração ela anseia por esse momento. É o desejo da igreja, é o desejo da noiva se encontrar com o noivo, é o desejo da igreja se encontrar com Jesus. Ela prontamente diz: irei, porque o Espírito Santo já está convidando para partir. Na figura do servo de Abraão, que está ali em busca da noiva para Isaac, a noiva é a figura da igreja. Isaac é a figura de Jesus Cristo, que está aguardando a noiva vir através da ação do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E há um detalhe, Isaac, ele está aguardando que a noiva venha, ele habita num local chamado Laai-Roi, localizado entre Cádiz e Bered. Esse local é o mesmo local aonde Agar ela é humilhada por Sarai e ela sai, então. Ela é humilhada pela mulher de Abraão e ela sai. Só que quando ela vai em caminho do deserto, Deus diz para ela assim: volta para a casa de Abraão, e revela que ela está grávida de Ismael. Este nome Laai-Roi, ele foi dado ao poço por Agar. Agar deu o nome a esse poço e significa aquele que vive e me vê, em referência a Deus, que é Deus vivo e cuida de mim. Ele me vê e cuida de mim. E diz: retorna, diz para Agar: retorna. O que é isto? Isto é uma referência clara aos gentios. Consequentemente, é uma referência à igreja. Essa questão de Agar, grávida do seu filho Ismael, é a referência aos gentios que serão formados também como filhos enxertados em Deus. Filhos de Deus enxertados. Voltando ao Apocalipse, nós temos uma referência quanto ao arrebatamento da igreja. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 7, nós vemos alegria porque as bodas do Cordeiro e da sua noiva chegaram, e a sua noiva já se aprontou, e ela se ataviou com linho fino, que é a justiça dos santos. Então essa justiça dos santos é a preparação da noiva com os santos, que já estão prontos para bodas do Cordeiro. A noiva está ataviada com os santos, ela está subindo, já preparada para as bodas do Cordeiro, vestida de linho fino. Bem-aventurados também os que são chamados para as bodas do Cordeiro. E isso tem uma referência a Esmirna, é uma referência à igreja de Esmirna, como aquela que fica durante a tribulação, pois a promessa é idêntica à referida em Apocalipse. Vejam bem, irmãos, Apocalipse capítulo 20, do 4 ao 6, dizendo que os martirizados durante a grande tribulação reinarão com Cristo no milênio e a segunda morte não tem poder sobre eles. No capítulo 20 diz: estes que vêm da grande tribulação reinarão com Cristo e a segunda morte não tem poder sobre eles. Há uma promessa, e essa promessa é idêntica à promessa a Esmirna. Tereis aflição de 10 dias.
mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, e a segunda morte não terá poder sobre ti. É idêntica a promessa. É o mesmo grupo, na verdade. Este arrebatamento, irmãos, quando ele se dará? Um tempo em que se dará esse arrebatamento. Ele se dará num momento específico. Nós não sabemos o momento. Jesus disse, não compete a vós saberes o tempo. Mas nós podemos perceber os sinais do tempo. No livro de Êxodo existe uma referência a isso. Quando o trabalho no Egito é brutal, o povo judeu começa a clamar para Deus, porque ele percebe que no Egito não tem nada que seja para ele. Ele não é para o Egito e nem o Egito é para o povo judeu. Então o povo judeu clama a Deus pedindo livramento. E diz que Deus ouve o clamor do povo. Então ele envia Moisés para livrar o seu povo do Egito. Da mesma sorte a igreja, quando a igreja perceber finalmente que no mundo não há nada para ela, ela não é para o mundo e nem o mundo para ela, ela irá clamar a Deus. Clamar com o coração compungido. Ela vai clamar a Deus e aí Deus ouvirá dos céus e virá buscar essa igreja. E esse momento ele vai ter um momento consoante com a manifestação do anticristo. E como se dará isso? O tempo é quando a igreja clamar verdadeiramente. E como se dará? Num abrir e fechar de olhos. Em 1 Coríntios capítulo 15, diz que será num abrir e fechar de olhos. Irmãos, é um tempo assim, ó. Seremos transformados e já estaremos lá com Cristo, a noiva com o noivo. Isso é bem diferente daquele momento descrito em Mateus 24, aonde Jesus diz que a vinda do Senhor será como um relâmpago e as nações o verão e se lamentarão. Você nota que é um tempo mais estendido. É um relâmpago, mas daí as nações o verão e se lamentarão, porque é agora vindo o julgamento sobre toda a humanidade. Já no caso do arrebatamento da igreja, um abrir e fechar de olhos. São momentos distintos. A igreja é arrebatada e depois Jesus, com os seus santos, vem para julgar toda a humanidade. Eu reconheço que alguns estudiosos da palavra, no capítulo 24 de Mateus, quando eles analisam, eles parecem de entender que a igreja não será arrebatada até que Jesus venha para julgar. Mas, na verdade, se nós notarmos ali, existe uma chave ali, um versículo chave ali entre o 14 e o 15, que nós vamos ver agora. Capítulo 24 de Mateus, vamos ler do 12 ao 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar até vir o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A partir do versículo 15, Jesus muda o contexto do discurso. Ele começa a se direcionar claramente para o povo judeu exclusivamente, porque ele começa a trazer aspectos culturais do povo. A questão de estar no telhado, não desça, devido àquele costume de estar no telhado, no eirado, onde eles colocavam alguns cereais para secar. A questão do sábado, cuidar para que a sua fuga não seja no sábado. Isso não tem importância para os gentios, mas para o judeu tem importância. Então, ali começa a tratar culturalmente com o povo judeu. São mensagens para o judeu entender. Então, existem mensagens para que fique salvo até o fim e agora virá o fim. Agora eu não trato mais contigo, que é a noiva de Cristo, a igreja. Vou tratar agora com essa parte, que é Israel.
É bem claro essa diferenciação nesse discurso. Portanto, isto é uma chave para nós entendermos o arrebatamento da igreja como pré-tribulacionista.